Clarissa Oliveira, daqui para frente, quais são os próximos passos, de acordo com o que você ouviu, de Carla Zambelli nesse processo todo? A situação de Carla Zambelli está bastante complicada, né, pelo seu próprio histórico, né, Elisa? A gente vê com muita clareza, ou melhor, a gente fala com muita constância aqui na CNN ou na cobertura política em geral sobre o espírito de corpo dos deputados, a forma como eles se unem no Congresso Nacional e dão força uns para os outros em situações de dificuldade. Sempre tem aquele clima do próximo pode ser eu, então tem aquela coisa de uma mão lavar a outra. A gente cansou de ver isso acontecer, por exemplo, no Conselho de Ética da Câmara dos Deputados, quando algum parlamentar é acusado de alguma irregularidade, de algum crime ou de quebra de decoro. Tudo isso costuma fazer parte de uma estratégia de reação a uma condenação como essa. Mas no caso de Carla Zambelli, é impressionante o grau de isolamento que ela apresenta. A gente teve, como o Duran pontuou ali, algumas poucas vozes isoladas, por exemplo, Nicolas Ferreira e Jordi, o deputado Jordi também, saindo em defesa ali, pedindo alguma atitude diante da prisão, pontuando que consideram essa prisão irregular. Mas isso vem, como o Duran levantou também, na ótica de fazer um contraponto ao Alexandre de Moraes. O inimigo em comum, A coisa do inimigo comum. A gente até falou aqui ontem, né, a respeito de como Carla Zambelli, meio sem querer e sendo persona não grata dentro do PL de Jair Bolsonaro, dentro do grupo mais próximo do ex-presidente Jair Bolsonaro, virou, de certa forma, uma ferramenta na estratégia bolsonarista de apontar a perseguição política do Supremo Tribunal Federal. Mas aí, quando a gente vai conversar com os bolsonaristas mais próximos de Jair Bolsonaro, o que a gente ouviu? Eu ouvi de um deles ontem, por exemplo. Olha, peraí, não vamos juntar ela e o Eduardo Bolsonaro no mesmo balaio, porque... eu li isso. Porque isso acaba... De estarem incomodados, inclusive, né? De comparar os caras. É verdade. Porque o que acontece? Tá incomodado com ali ela isso. tem uma condenação, Verdade. ali ela tem... Dois essa casos ideia da de justiça, que ela né? seria uma espécie de aloprada, né? Que é diferente, então, que não pode diminuir o trabalho que Eduardo Bolsonaro estaria fazendo no exterior na avaliação desses aliados do ex-presidente nivelar por Jair baixo, Bolsonaro. né? Comparando Mas com fato, crimes ela cometidos. acaba, sim, difundindo essa tese da perseguição política e o objetivo dela era trabalhar, investir nessa vitimização. Então, esse esforço de se colocar como vítima de uma perseguição do Supremo Tribunal Federal e de Alexandre de Moraes está um pouco travada pelo seu próprio isolamento político. Ou seja, ela paga aí pelo fato de não ter conseguido manter as pontes acesas com seus pares. Para o bem e para o mal, né? Porque a gente cansou de ver também o espírito de corpo de parlamentares protegerem pares que tinham cometido crimes de forma muito evidente que precisavam ser punidos e às vezes saírem ali quase ilesos do cometimento de algum tipo de irregularidade. Então fica aí um ambiente bastante difícil para a deputada Carla Zambelli. Fica a dúvida se essa pressão que ela sofre vai ser suficiente para algum recuo ou não, se ela vai insistir e vai encarar todo esse risco de uma extradição, por exemplo, que a gente está apontando aqui que as autoridades estão levantando para a gente.